Deu, então, 9h15. Vamos iniciar. E só acabando, deixar mais o pessoal entrar um pouquinho. Eu vou pedir um favor para vocês. Eu tinha criado essa reunião recorrente para poder não ter que ficar autorizando vocês entrarem toda vez. Não deu certo. Aí eu descobri o seguinte: se vocês me passarem os e-mails de vocês, eu posso convidar, e quem está convidado automaticamente tem autorização para entrar. E não vai precisar ficar pedindo novamente, né? Então, assim, se puderem escrever os e-mails de vocês aí no chat. Porque eu pego esses e-mails e vou copiar eles, porque eu recebo a conversa do chat também junto com a gravação da aula. Aí eu convido todos os e-mails e eu já uso isso hoje como lista de chamada, porque o aplicativo que a gente está usando aqui para fazer a chamada, ele não está funcionando mais, parece que tem que ser pago para usar. E gratuito não está mais funcionando. Então, assim, vocês escrevem também o nome, constou o nome da pessoa no chat, eu sei que ela estava presente, eu marco presença, tá bom? Então, é isso, eu vou abrir a tela aqui do quadro, tá? Para a gente poder continuar. Nós só tivemos uma aula até agora, né, com a turma de vocês. Fiz uma revisão rápida dos números complexos, tá? E hoje eu vou retomar. O que não der tempo de falar nessa aula de hoje, vai ficar para vocês poderem assistir o gravado que eu já deixei lá no canal, ou as sugestões de vídeo que eu deixei no canal, ou pelo próprio livro didático, tá bom? E aí, só para reforçar, agora, domingo, dia 19, vou até anotar aqui no chat, abre à meia-noite, tá bom? Começa à meia-noite e vai até 26/9/2020, 23h59. Você tem uma semana para realizar responder o questionário avaliativo, tá bom? Vão ser questões acerca dos números complexos, tá bom? Independentemente de concluir hoje não o conteúdo, coisas do capítulo estarão lá, tá? 5 questões, cada uma valendo de 0 a 2 pontos, para dar 10. E aí tem uma sexta questão, que é, na verdade, uma autoavaliação, que vale também 10 pontos. Aí, ao final da quinta, você preenche a sexta, atribui, sei lá, a nota que você acha ser merecedor, e essa vai compor, então, serão as 2 notas do bimestre, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta é agora, senão eu vou iniciar a aula, tá bom? Algum comentário, alguma pergunta? Todos já preencheram o e-mail aí? Isso, por favor, manda o e-mail aí, Cadef, que daí eu vou convidar vocês pelo e-mail para não ter que ficar mais autorizando a entrada, tá bom? A ideia é que eu não precise mais ficar autorizando a entrada, que vocês possam entrar. Eu estou buscando uma solução para isso. Vocês possam entrar de uma vez, sem precisar passar pela minha autorização, tá bom? Eu vou, como eu falei, vou iniciar a apresentação, aí eu fecho a câmera, senão fica travando, não sei o motivo, tá bom? Mas eu estava presente aqui, então vou encerrar a câmera. Fechei o aplicativo que disponibiliza a câmera. Então, a gente fez um resumo rápido, né, do que a gente tinha visto, ok? E se alguém, qualquer coisa, por favor, dê um grito aí, porque até para eu saber se eu estou em sala ou não. Semana passada eu dei quase 20 minutos de aula para uma turma já com o Google Meet fechado, porque minha internet oscilou, tá bom? Então, a gente estava falando sobre números complexos, ok? E o que a gente tinha falado? Falou definição, falou um monte de coisa, e hoje ficou, então, para falar sobre forma trigonométrica. Eu acho que eu cheguei a falar, mas não fiz exemplos, tá bom? Tenho quase certeza, se alguém puder só dar um ok, se eu cheguei a apresentar como era a forma trigonométrica de um número, né? Aham, apresentou como Mas era. não fiz exemplo, certo? Certo. Então nós vamos fazer o exemplo agora. Obrigado, viu, Luiz? Ó,
só para recordar, então, o que é a forma trigonométrica, né, de um número complexo? É escrever esse número complexo, lembra, todo número complexo, ele é A mais BI, também pode ser representado geometricamente por um ponto, de coordenadas a parte real e a parte imaginária, esse ponto, representação geométrica ou afixo do número complexo, e a gente pode trocar essas coordenadas real e imaginária pela seguinte representação, Z é o módulo dele, vezes o cosseno de θ, mais I seno de θ. E isso a gente chama as coordenadas polares dos números complexos. E aí lembrando, a gente fez o desenho, vou fazer o desenho para os exemplos, mas só para lembrar, o módulo é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, e o seno e o cosseno desses ângulos são, o seno e o cosseno desses ângulos, são do ângulo θ, são obtidos da seguinte maneira. O módulo a gente já achou, ok? Então todos são sobre o módulo, não tem como você esquecer disso. E aí, o cosseno é a parte real sobre o módulo e o seno a parte imaginária. Conhecendo o seno e o cosseno, a gente sabe achar quem é o ângulo, ok? E aí, a observação é que esse ângulo sempre tem que estar entre 0 e 360 graus, ok? Ou 0 e 2π. Então, isso que a gente chama, então, da forma polar ou da forma trigonométrica do número complexo. Então, como que a gente pega um número complexo? Então, exemplo. Como que a gente pega um número complexo? Imagina que seja o seguinte número. 1 mais I raiz de 3, ok? Esse é o exemplo que eu ia fazer com vocês. Imagina que eu peguei esse número complexo e a pergunta é, qual é a forma trigonométrica dele, certo? Então, qual é a forma trigonométrica dele? Como que a gente pode fazer? Falou de forma trigonométrica, a primeira coisa que você precisa fazer é representar ele geometricamente. Isso é a parte simples do problema, que é pegar o plano complexo, ok? Então, pegar a reguinha aqui. Vamos pegar a régua. Então, fiz o eixo, vou fazer o outro. Agora vai dar certo. Então pronto, eu tenho aqui meu eixo, certo? Então, o eixo real, o eixo imaginário. Qual é o ponto, né, que representa esse número complexo para a gente? É o ponto que tem coordenadas parte real 1, coordenada imaginária raiz de 3. Olha, então, claro, fica fora de escala, mas dá para ter uma ideia. Imaginem que o 1 seja aqui, tá bom? O raiz de 3 é um pouquinho maior, então contei 4, 1, 2, 3, 4, e um pedacinho aqui, tá bom? Imaginar que seja aqui. Então nós temos o ponto que representa o nosso número complexo. Coordenadas 1 e raiz de 3. O módulo, geometricamente, é fácil a gente identificar quem é o módulo. Quem é o módulo de um número complexo? É a distância desse ponto P até a origem, ok? Então, é a distância de P até a origem. Esse tamanhozinho é o módulo, ok? Vou pôr então aqui, sei lá, de amarelo. Esse trem aqui é o módulo. E aí é fácil achar um módulo porque a gente falou lá. É claro, a gente pode usar fórmula sempre, mas aqui é só lembrar um pouquinho de trigonometria aí do curso de vocês, é fácil lembrar isso, né? Ó, esse é um triângulo retângulo, né? Um cateto mede 1, o outro mede raiz de 3, e o que você está querendo que a gente chamou de módulo, na verdade, é a hipotenusa desse triângulo, certo? Então, o teorema de Pitágoras fala o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1, raiz de 3 ao quadrado é 3, 1 mais 3 é 4, certo? Então, o módulo ao quadrado é 4, portanto, o módulo é raiz quadrada de 4, que é 2, ok? Se aplicar aquela formulazinha que eu passei lá, vocês iam ver que o módulo sai, então, raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, é a mesma coisa. Então, na verdade, esse amarelinho aqui, ele mede 2, ele mede 2, ok? Agora a gente precisa falar do ângulo. Para recordar como é que você obtém o ângulo, então, esse ângulo que a gente chamou de θ, ele é sempre formado com o eixo X, o eixo aqui para a gente real, tá bom?
Como é que você calcula ele? Então, sempre no sentido anti-horário, você parte do eixo até encostar no módulo. Então, partir do eixo até encostar no módulo. Esse é o ângulo que a gente está procurando, ok? E aí, pelo que eu falei lá atrás, o seno e o cosseno desses ângulos, desse ângulo no caso, ele atende a relação que o seno é a parte imaginária, então B sobre o módulo, e o cosseno é a parte real sobre o módulo. Ok? Quem é a parte imaginária do nosso número aqui? Ó? Raiz de 3. Então fica raiz de 3 sobre 2. E o cosseno, parte real, 1. Então, 1 sobre 2. E aí, da trigonometria, esse ângulo está no primeiro quadrante, certo? Qual é o ângulo no primeiro quadrante que tem seno raiz de 3 sobre 2 e cosseno igual a meio? Qual é o que tem? Ninguém? Tabelado? Estão me ouvindo? Ei, estão me ouvindo? Sim, Ah, tá. é o 60, né? Isso, muito bem. Tá bom. É só porque às vezes eu fico igual aconteceu uma aula lá. Mas obrigado. Então, o ângulo é 60 graus, ok? Então, você pode deixar 60 graus, ok? Ou pode escrever ele em radiano. Pi sobre 3, tá bom? Vou pôr aqui só para recordar. O ângulo, então, 60 graus, tá bom? Pi 180 por 3, 60, ok? Esse é um ângulo tabelado. Então, pronto, a gente consegue agora escrever o nosso número na forma trigonométrica. Por quê? O número na forma trigonométrica é Z, quem é o módulo? 2. Quem é o argumento? Né? 60 graus. Então, cosseno de 60, pi sobre 3, mais i seno de pi sobre 3, ok? Então, pronto, o número está na forma trigonométrica e acabou aí, tá bom? Um outro exemplo, porque assim, a gente fez só aqui no primeiro quadrante, né? Às vezes causa dúvida de como achar esse ângulo se ele foge do primeiro quadrante. Então, fazer aqui, chamar de exemplo A. Um exemplo B é o seguinte. Pensa agora comigo que o número fosse, então, menos 1 mais i, ok? Vocês vão ver que tem alguns outros resolvidos na apostilinha que eu tenho deixado de exercícios resolvidos, mas aí pelo menos orienta de como a gente acha esse ângulo, tá bom? Então, de novo, o que eu preciso fazer? Eu preciso montar o nosso plano aqui, tá bom? Agora, eu não vou fazer bonitinho para não dar confusão. A vantagem do quadro é que fazer um plano desse é rapidinho demais, né? Aqui, até isso, perde tempo. Então, olha só. Meu eixo real. O eixo imaginário. Perpendiculares aqui entre si. Ok? Então, eixo real. Eixo imaginário. O ponto é que esse número complexo associado, ele tem coordenadas o quê? Menos 1 e 1, né? Porque é 1i, né? A gente não precisa colocar esse 1 multiplicando aqui, né? Ok? É 1i, né? Então ele tem coordenadas menos 1 e 1. Então, vamos imaginar que aqui fosse, ó, então, menos 1 e que aqui é um 1. Ok? Então, nosso ponto está bem aqui. Aqui é o nosso ponto P. Menos 1 e 1. O módulo é fácil a gente achar o módulo, ok? Então é só seguir aquela... que eu observei, que ele é a distância entre, então, a origem e o ponto. Ok? Então aqui está o módulo. Imagina que esteja certinho mesmo, tá bom? O ideal é que ele tivesse um 0, 0 e lá em cima marcado no ponto, mas é o que dá para fazer. Então, esse é o módulo. Achar esse módulo é simples. Como que eu vou achar o ângulo? O ângulo eu faço o quê? Então, eu parto do eixo real, ando no sentido anti-horário até encostar no nosso módulo. Ok? Então, esse é o ângulo que a gente está procurando. Observe que não é esse pedacinho aqui, nem só esse pedacinho aqui que eu risquei agora, tá bom? O ângulo é por definição, então, é o ângulo que esse vetor forma com
o eixo horizontal, o eixo X aqui, certo? Então, sempre no sentido anti-horário até encostar no módulo. Tá bom? Então, esse é o ângulo que a gente está procurando. O módulo, então. Quem é o módulo? O módulo de Z, ele é a raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado. Então, fica a raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é 1, mais 1 ao quadrado, que é 1. Então, raiz quadrada de 2, ok? Esse é o módulo. Não vou escrever o raiz de 2, senão vai ficar muito poluído aqui, tá bom? Mas esse é o módulo. Então, vou só escrever que aqui é o módulo de Z. E aí, então, de novo, seno e cosseno do ângulo que a gente procura atendem a seguinte relação. O seno, então, sempre para você lembrar. O seno é a parte imaginária sobre o módulo e o cosseno é a parte real sobre o módulo. Okay? Quem é a parte imaginária? Então, 1. 1 sobre raiz de 2. E o cosseno, então, a parte real, menos 1 sobre raiz de 2. Aí, vocês vão ver que desses ângulos tabelados, eles nunca vão vir com essa raiz aqui embaixo, certo? Se você for lá e racionalizar, então vou multiplicar e dividir por raiz de 2, vou ficar então com 1 vezes raiz de 2 sobre 2, ok? E aqui tem um menos na frente, então o que muda é só isso, menos raiz de 2 sobre 2. Então fica a pergunta, né? Quem é o ângulo onde o seno dá raiz de 2 sobre 2 e o cosseno dá menos raiz de 2 sobre 2, né? Às vezes de cabeça a gente pode não saber, mas eu tenho certeza que no primeiro quadrante, né? Porque olha só, nós estamos em qual quadrante aqui? Então, primeiro, né? Segundo. Nosso ângulo está no segundo quadrante, então ele tem que ser maior que 90, ok? No primeiro quadrante, vocês sabem um valor para ângulo onde o seno e o cosseno, esquece o sinal, né? Da raiz de 2 sobre 2 positivo, ok? Qual é o ângulo onde dá raiz de 2 sobre 2 positivo? 45. Isso, 45. Como está no segundo quadrante, você não está procurando 45, mas sim, né, qual é o correspondente dele no segundo quadrante. Aí é só você fazer 180 menos 45. Tá bom? Então, só uma observação aqui, vou deixar bem aqui no cantinho, porque é observação mesmo, isso aí é de trigonometria. Então, é o que a gente chama de redução ao primeiro quadrante, certo? Então, imagina que aqui a nossa circunferência unitária tem raio 1, ok? Se você sabe calcular o seno e o cosseno de um ângulo alfa, ok? Lembrando, então, seno e cosseno são, se você tem um pontinho aqui, P é o x e o y dele, certo? X é o cosseno e o y é o seno. Mas, então, você sabe calcular o seno e o cosseno do ângulo alfa. Você sabe calcular os correspondentes deles no segundo quadrante, que é só, então, se fazer 180 menos alfa, ou se tiver em radiano, em vez de 180, então se coloca π menos alfa. No terceiro quadrante, 180 mais alfa. E no quarto quadrante, 360 menos alfa, ou, se for em radiano, 2π menos alfa, ok? O que eu quero dizer com isso? Se você lembra isso aqui, e lembra os sinais de seno e cosseno, então, lembrando, seno, ele faz referência ao eixo y, ok? Como seno faz referência ao eixo y, vou até deixar aqui assim, agora estou falando sobre o seno. Seno faz referência ao eixo y, então o y é positivo acima da origem, certo? É positivo no primeiro e no segundo quadrante, é negativo no terceiro e no quarto. Já o cosseno acontece que você... Vou até vou deixar o cosseno na frente do eixo x para a gente lembrar, tá bom? Mas então, o cosseno, ele é do eixo x. Então, o x é positivo à direita da origem, ok? Então, o cosseno é positivo no primeiro e no quarto, negativo no segundo e no terceiro quadrante, ok? Então, você está procurando um ângulo, olha só como é que as coisas casam. O seno tem que ser positivo e o cosseno negativo. Isso aqui está no segundo quadrante, né? Seno positivo e cosseno negativo. Você sabe quem é o correspondente no primeiro quadrante lá no caso. O Seide respondeu aí, o ângulo seria 45. Como eu quero ele no segundo quadrante, então é 180 menos 45. Então o ângulo que a gente está procurando aqui é 180 menos 45, ok? Que é, na verdade, então, 135, ok? Como por padrão a gente está usando... então, isso aqui era a observação em trigonometria, tá? Para explicar por que o ângulo, então, é 135. Como por padrão nós estamos usando radiano para representar, é só você lembrar que 180 graus
é π, aí você chama, sei lá, 135 de x, regrinha de 3, você descobre então que o ângulo 135 você pode escrever como sendo 3π sobre 4, ok? Π sobre 4 é 45, vezes 3, 135. Então, o ângulo que a gente vai deixar aqui para a gente em radianos, 3π sobre 4, ok? Pronto, aí a gente consegue escrever a representação na forma trigonométrica. Quem vai ser? É módulo, 2 não, perdão, raiz de 2, né? Módulo raiz de 2, vezes cosseno do ângulo 3π sobre 4, mais I seno do ângulo 3π sobre 4, fechando o exercício. Okay? Um comentário que é importante é que às vezes a gente pode ganhar tempo em exercícios como esse, certo? Como que você poderia ganhar tempo aqui sem precisar fazer todos esses senos e cossenos? Nem sempre isso... Agenor, Oi. tem que transformar para π ou pode deixar só no ângulo Mantém 135? o padrão do exercício. Não é? No livro tem exercício, se está em graus, deixa em graus. Se está em radiano, deixa em Tem que radiano. transformar. Se não tá falando nada, por padrão é radiano, tá bom? Tá bom. Ok? Então, assim, só um parênteses, como é que a gente poderia ter descoberto esse ângulo, porque aqui ele é 135, ok? A gente poderia, nesse caso, não ter feito tanta continha, mas eu fiz questão de fazer para explicar essa redução, porque em outros quadrantes pode ser importante, né? Então, a circunferência em 360 graus. Todo quadrante, ele tem 90, ok? Então, aqui você já tem 90. Seria alguma coisa maior do que 90. Esse pedacinho aqui, eu vou pôr de vermelho, maior do que 90, não é verdade? Como você poderia descobrir esse pedacinho sem fazer tanto de conta? Vou ainda usar o vermelho, observa aqui comigo que esse é um quadrado de lado 1, né? Tem uma unidade, unidade, unidade. E esse tamanho que é o módulo, na verdade, ele é a diagonal do quadrado, né? E a diagonal do quadrado é também a bissetriz, ela divide o ângulo no meio. Como os ângulos internos de um quadrado são sempre 90, se dividir ao meio, sobrar quanto aqui? 45, certo? 45 mais 90, 135, ok? O legal é que em exercícios como esse, você percebe isso, você ganha tempo nessa solução. Em outros, como estava esse caso de cá, né, a gente não consegue, só olhando assim, chutar e dizer quem é o ângulo, né? Okay? Então, por isso que é importante conhecer esse método, tá bom? Então, agora a gente pode estar se perguntando, né, por que então estudar, pegar o número que estava escrito na forma algébrica e colocar ele na forma trigonométrica, né? Qual é a vantagem de se fazer isso com os números complexos, ok? A vantagem é quando você quer multiplicar e dividir números que estão na forma trigonométrica, fica bem mais simples. Você só vai precisar multiplicar os módulos e quando você está fazendo, no caso de multiplicação, multiplicar os módulos e somar os ângulos. No caso de divisão, dividir os módulos e subtrair os ângulos, ok? Então, o que é novo da aula de hoje, então, é isso aqui, né? Multiplicação e divisão na forma trigonométrica. Uma coisa, quando a gente fala de multiplicação, está incluso aqui dentro a potenciação, né? Porque potenciação é multiplicar um número por ele várias vezes, ok? Vamos pensar que a gente tem, então, dois números complexos. Eu tenho um número complexo z, então eu sei qual é a forma trigonométrica dele, módulo de z, cosseno do ângulo dele, mais i seno do ângulo dele, ok? Lembrando esse ângulo sempre entre 0 e 2π, ok? E tem um outro número complexo, digamos, eu chamo ele de w. Eu sei quem é o módulo dele, sei quem é o ângulo, ok? Esse ângulo a gente chama de argumento. E, de novo, esse argumento precisa estar entre 0 e 2π. Quando a gente precisa multiplicar esses dois números, então, se tivesse assim em sala, com tempo normal, é facinho provar isso, tá bom? Eu vou só apresentar como é a fórmula. Senão, acaba a aula e eu não consigo fazer nada. Quando eu quero multiplicar esses dois números complexos, tudo que a gente precisa fazer é multiplicar os ângulos, ou os módulos. Então, fica o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo, vezes
eu somo esse ângulo, um mais o outro. Cosseno de alfa mais θ. Vamos pôr na ordem, né? Que o θ está primeiro. Então, θ mais alfa, mais I seno de θ mais alfa. Ok? Bem simples. Ok? Um exemplo, então. Pegar um exemplo que está no livro, eu resolvi naquela lista de exercício para vocês, mas está no livro também. É só lembrar a página, acho que o exercício é o 28, página 190, tá bom? Ó, pensa comigo que Z, ele é... Então, você já conhece ele, tá bom? Esse aqui, o exemplo, está até em graus. C é 6 cosseno de 150 mais I seno de 150. O Z é isso. E o W, então ele é 3 cosseno de 45 mais I seno de 45, ok? O que acontece para mim se eu quero fazer Z vezes W? Então, Z vezes W, eu vou fazer 6 vezes 3, 18. Cosseno de 150 mais 45. E seno de 150. Eu vou deixar aqui, aí depois na outra linha eu escrevo, né, a soma, né? Ok? Mas pronto, é só isso fazer a multiplicação deles. E aí, então, como que fica Z vezes W? Fica 18 cosseno de 195 mais I seno de 195, pronto. Aí pode deixar aí. Esse aqui, então, como eu falei, é o exercício 28, página 190, ok? Esse é a primeira pergunta dele, Z vezes W. Tem uma... Agenor, Pois não. nesse caso, eu posso ter exemplos com ângulos negativos? Que Não, se eu fizer inverso? não pode. É boa pergunta, assim, eu quero ver se eu acabo de fazer esse exemplo, porque vai aparecer isso, aí a gente troca pelo correspondente. Aqui, então, a sua pergunta é importante pelo seguinte, o que acontece com esse ângulo aqui, alfa mais θ, certo? Ele tem que sempre estar entre 0 e 2π, ok? Se passar, a gente troca pelo equivalente, se for negativo, a gente troca pelo equivalente no outro sentido. Então, assim, na verdade, é o arco côngruo que a gente chama. Eu vou pôr um exemplo. Acho que nesse exercício mesmo, no 28, tem um que vai dar negativo, e aí eu uso esse exemplo para responder a sua pergunta. Pode ser? Pode ser. Tá ótimo. Então, assim, só para seguir na linha desse exemplo aqui ainda, então, o primeiro é Z vezes W. A segunda pergunta é o que acontece se eu quiser, por exemplo, W ao quadrado, ok? Se eu quero W ao quadrado, na verdade, estou falando de fazer quem? W vezes W, né? Aí eu vou repetir essa mesma ideia, multiplicando os módulos. E observe, quando eu quero, então, fazer W vezes W, eu vou multiplicar o módulo de W pelo módulo de W, ou seja, vou fazer 3 vezes 3. Ok? 3 vezes 3. Esse é o módulo do nosso número. O cosseno eu vou fazer o quê? Eu vou somar o argumento, né? Em vez de ser 150 e 45, fica 45 mais 45. Então, vou ficar com cosseno de 45 mais 45. Mais I seno de 45 mais 45. Ok? Então, 3 vezes 3, 9. Fica, então, cosseno de 90 mais I seno de 90. O legal é que a gente sabe quem é o cosseno de 90 e o seno de 90, né? O cosseno de 90 ele vale 0 e o seno de 90 vale 1. Então, esse número dá quem? 9 vezes 0 mais 1i, né? Ou simplesmente 9i, ok? Para aparecer o negativo, igual você perguntou, a gente tem que falar sobre a divisão, tá bom? Porque observe que quando eu estou falando de somar, os dois já são maiores do que zero. Se eu somar os dois, eles sempre serão maiores do que zero, tá bom? Então, assim, não vai aparecer na soma, né? Mas acontece na divisão aparecer sim o negativo, tá bom? Deixa então, antes de falar da, da divisão, eu vou falar então que eu falei que parecia subentendido lá, que era a potenciação, ok? O
porque foi o caso que a gente fez aqui do exemplo de W ao quadrado. Aí nesse, por exemplo, pode o ângulo passar de 360. E como que eu faço se passa de 360? O argumento é bem parecido com o que vai acontecer quando for negativo. Então pensa assim, ó, agora eu tenho um número complexo Z, que ele está em sua forma trigonométrica. Ok? E aí, então, como eu posso calcular potências desse número de maneira bem simples? O que a gente fez quando pegou no quadrado aqui? A gente pegou o módulo, elevou ao quadrado, e o ângulo a gente multiplicou por 2, né? Ficou ele mais ele, certo? Quando você quiser fazer uma potência késima, ou seja, elevar esse número para o cubo, a quarta, etc., você simplesmente pega o módulo, eleva este número, e o ângulo você multiplica pelo casinho, ok? Eu não pus o n, senão eu emendar o n do meu seno com o n da potência, mas se vocês pegarem no livro vai estar lá escrito n, tá bom? Então, esse k, o inteiro, a princípio positivo, tá bom? Mas negativo é só fazer 1 sobre, né? Então, a gente sabe fazer. E aí, a observação importante é que este ângulo precisa estar entre 0 e 2π, ok? Ele nunca pode passar disso. Então, vamos pegar de exemplo aqui, ó. O que acontece se a gente pegar esse número, Z, e calcular, por exemplo, ele ao cubo, ok? Então, lembrando, ele é 6 cosseno de 150 mais I seno de 150. Isso nem está lá no exercício, tá bom? É só para a gente poder ver o que acontece quando o ângulo é maior. Então, eu quero calcular Z ao cubo, né? Daquele Z lá. Eu vou fazer quem? O módulo era 6, certo? Então, eu vou ficar com 6 ao cubo. O ângulo é 150, então eu vou ficar com... Vou até fazer assim. Vou botar o 3 aqui de outra cor. Está fazendo o papel do K. Cosseno de 3 vezes 150 graus. Ok? Mais I seno de 3 vezes 150 graus. Ok? E então, 6 ao cubo é 36 vezes 6, certo? 6 vezes 6, 36, 18, 216. Então, isso fica 216, 6 ao cubo. E aqui, se você não fizer nada, vai ficar, então, cosseno de quanto? 450 mais I seno de 450. Aí você fala, opa, né? Precisa ser entre 0 e 360, né? 2π e 360. E 450, claro que é maior que 360. Então, como que a gente pode corrigir isso? Lembrando, de novo, um pouquinho de trigonometria. Pensa que seja a nossa circunferência unitária. Ok? Esse ponto A, a gente chama a origem do... Vou pôr de amarelo. A gente chama a origem dos arcos. É aqui que a gente conta os ângulos, né? No sentido anti-horário, a partir dele, a gente conta positivo. E no sentido horário, a partir dele, a gente conta negativo. Agora, isso fica fácil de você entender se você, por exemplo, lembrar como é que é um relógio de ponteiro ou como é que é correr numa pista circular, né? Uma pista de atletismo. Quando eu falo que o ângulo tem que estar entre 0 e 360, você pensa comigo aqui. Se eu saísse do ponto A e completasse uma volta, eu fiz 360 graus, mas parei no próprio A, certo? E aí, então, eu fui lá e falei pro cara, não, eu fiz 450 graus, ok? Então, quer dizer que, na verdade, eu fiz uma volta inteira, no sentido anti-horário, cheguei aqui e eu zerei, certo? Quanto falta ainda para chegar em 450? Falta andar mais 90 graus, certo? Então, eu vou parar bem aqui, ó. Então, este ponto aqui, na verdade, esses nomes são eu que estou inventando, não. É A, B, A', B'. Esse é o padrão da trigonometria, quando a gente vai chamar a contagem dos arcos, ok? Mas então, assim, por coincidência, eu parei no 90 graus. Então, quando eu fiz uma volta, eu cheguei no 360, mais 90 graus, cheguei no 350, ok? Então, a posição que a gente vai estar vai ser a mesma do de 90 graus, correto? Só que você pode pensar o que muda é o número de voltas. Pensa lá no relógio, lá, 12 horas, certo? Quando aqui é 12, aí você anda meia-noite, né? 1, 2, 3, 4, 5 da manhã, 11 da manhã, meio-dia. Quando voltou no 1 novamente, você pode falar que é 1 da tarde ou 13 horas, certo? São duas maneiras de escrever o
a mesma hora, certo? Maneira de dizer da mesma hora. Aqui é a mesma coisa. Então, dizer 450 graus na circunferência é dizer que você fez uma volta de 360 e andou mais 90. Então, em vez de deixar 450, a gente escreve cosseno de 90 mais I seno de 90, ok? Esse, então, a gente diz que 90 é congruo a 450, né? Como é que você pode achar se sempre for maior que 360? Você faz o quê? Você divide o número, olha só. Você pegar 450 e dividir por 360, dá 1, certo? E sobram 90. Quer dizer que você fez uma volta inteira e andou mais 90 graus, ok? Foi isso que eu quis explicar com esse desenho. No caso negativo é o mesmo, certo? Então, assim, só adiantando aqui, seja que você perguntou, pensa que o seu ângulo deu negativo, certo? Então, sei lá, deu menos 40 graus. Então, você está aqui no menos 40. Quer dizer que você saiu do zero e voltou 40, certo? Como você precisa estar entre 0 e 360, eu posso pensar que é 0 ou 360, certo? Se eu voltar 40 graus de 360, eu estou na posição 320, certo? Então, menos 40, você ia trocar, por exemplo, por um ângulo de 320, ok? Então, é só pensar dessa maneira sempre, tá bom? Para finalizar esse exemplo aqui, então, z ao cubo é 216, aí o cosseno de 90, a gente sabe, é 0 e o seno de 90 é 1. Então, ia ficar 216i, ok? Então, z ao cubo é 216i. Para poder aparecer essa história, então, do ângulo negativo, eu preciso falar da divisão. Vou voltar aqui em cima, que a gente falou da multiplicação, certo? Então, eu vou aproveitar esse quadrinho para, aqui do lado, então, falar da divisão. Primeiro, então, se eu quero dividir, quem vai aparecer no denominador não pode ser 0, ok? Mas, então, se eu vou dividir z por w, o padrão está estabelecido aí, né? Quando eu multiplicar, eu multipliquei os módulos e somei os ângulos, certo? Agora, então, eu vou fazer o quê? Vou dividir os módulos e vou subtrair os ângulos. E aí, tomando cuidado de fazer na sequência, né? É sempre o de cima menos o de baixo, ou seja, numerador menos denominador. Então, cosseno. O ângulo de Z a gente chamou de θ e o de W a gente chamou de alfa. Mais I seno de θ menos alfa. Ok? Então, é assim que você divide os números. Lembrando, importante isso, este ângulo entre 0 e 2π, ou se tiver em graus, entre 0 e 360. Então, acho que dá tempo de fazer esses dois exemplos para encerrar a aula hoje. O que acontece se eu quiser fazer Z dividido por W, ok? Z por W. Okay? Então, mantendo o padrão, vou fazer aqui embaixo. Ok? Então, exemplo C. Eu quero fazer Z por W, depois a gente faz W por Z, que o módulo dá negativo. Então, recorde lá, o módulo de Z era 6 e o de W 3, ok? Então fica 6 por 3. O ângulo de Z é 150, então eu fico com 150, menos o de W, 45, ok? Mais I seno de 150 menos 45, ok? 6 por 3. 6 por 3 é 2. Cosseno de 150 menos 45, 105 graus. Mais I seno de 105 graus. Pronto, acabou. A divisão já está feita. Agora, por exemplo, se a gente fizesse o contrário, certo? O que é ser W dividido por Z, ok? W dividido por Z, então a gente ia pôr módulo de W, 3, módulo de Z, 6. O ângulo de W, 45, menos o ângulo de Z, 150. Mais I seno de 45 menos 150. Ok?
E aí, então, 3 por 6 você pode simplificar, né? Isso dá 1 sobre 2, meio. 45 menos 150, então dá menos 105. Mais I seno de menos 105, ok? E aí, então, eu falo assim, agora sim apareceu o negativo que o Cid perguntou, certo? Então, lembrando, esse ângulo tem que ser entre 0 e 360, e você ia lembrar o seguinte. Olha, então, se eu estou falando de menos 105, eu saí aqui da origem e a gente fez o quê? Voltou 105 graus. Então, assim, aqui era 90, né? Então, mais ou menos aqui, ok? 105 negativo. Vou um pouquinho, então, de vermelho aqui, 105 negativo. Mas, então, isso era o mesmo que você andar no sentido azul, que é o positivo, quantos graus, ok? Então é só você fazer 360 menos 105. Isso vai dar 255. Então você vai estar na posição de quem andou 255 graus no sentido positivo. Então, em vez de deixar menos 105, você vai deixar lá, então, W sobre Z, meio, cosseno de 255, mais I seno de 255. Ok? Entendido agora aí, Cid, que você perguntou? Entendi. Beleza, então, na verdade, a gente aproveitou e fez o exercício 28 inteirinho agora, tá bom? Então, sempre lembra disso, tá bom? Eu tenho 3 minutos de aula, mas o que eu tinha para falar agora é bem grande e não vai dar tempo de falar, mas assim, vou voltar aí para encerrar a apresentação, para a gente conversar um minutinho. Então, tem lá o cronograma, gente, que é para vocês seguirem do bimestre, tá bom? Então, eu passei exercício para vocês resolverem, mas sem nada para entregar, ok? Então, lembrando que tem o questionário para vocês responderem, agora de domingo até o outro, e estará na parte do questionário essa parte de radiciação, tá bom? Da página 191, que eu não falei. Tem vídeo lá que eu já deixei gravado para vocês, tem vídeo que eu sugeri que vissem, tem resolução de exercícios a respeito disso. Então, a sugestão é que não deixem para a última hora para estudar isso, tá bom? Para ter tempo com calma de responder. Mas faltou só esse pedaço, então, para finalizar o capítulo, mas, de qualquer forma, ele vai estar na prova. O que tem o chat? Pode, você está falando do módulo, a distância entre 2 pontos, é isso, Raíssa? Hein? Só uma tentativa o questionário, tá bom? Não deixem de preencher a questão 6, que a questão 6 tem o autoavaliação, tá? Mas a Raíssa perguntou sobre a distância entre 2 pontos. Você estava falando sobre como calcular o módulo lá, é? Do número complexo? Professor, eu tenho uma dúvida. Nos seus vídeos tem um símbolo que é tipo um igual, com um corte no meio. Isso é mais ou menos, é? Qual vídeo? Em todos. Multiplicação, divisão, você colocou que era tipo cosseno de A e esse símbolo, que é tipo um igual cortado no meio, B. Que é cosseno de A, cosseno de B. É esse símbolo, seno de A, seno de B. É mais ou menos? Olha, agora, você sabe dizer um deles, assim, para eu poder olhar? Porque eu não lembro disso, não. Será que não é a qualidade do que eu... Multiplicação, que é o seno de A e esse símbolo, que é tipo um igual cortado no meio, B. Dá seno de A, seno de B. Ixi, agora ficou ruim. É um que tá, tipo, num PDF que eu preparei para vocês, um PowerPoint, né? Não, no vídeo do YouTube. Sim, mas aí eu tô explicando pelo PDF ou pelo... Você sabe o nome do vídeo que eu abri aqui? Aí eu mostro para vocês. Multiplicação e divisão de números complexos na forma trigonométrica. Ok, só um pouquinho. É o primeiro, tipo. É o primeiro? Só um pouquinho. Pode ser erro de digitação meu lá também.
Só um minutinho que eu vou olhar aqui agora. Aí a gente já tira essa dúvida, mas eu não lembro não. Pois é, KBF, mas não é cortado ao meio diagonal, é retinho assim, ó. Tá na playlist lá dos números complexos, né? É, no vídeo 1. Vídeo 1, só um pouquinho, que eu tô abrindo aqui. Aí eu compartilho a tela com vocês e você me fala. Multiplicação e divisão na forma trigonométrica. Ok, eu acho que deve ser esse aqui. Aí você me mostra aí. Só um pouquinho, agora eu vou compartilhar a tela aí com vocês. Pronto, achei. Apresentar. Uma guia do Chrome. Tá vendo ou não? Aham, tô. Tá, eu vou tirar o som, porque aí não importa. É nessa telinha verde aqui que... Isso. Aqui? Esse símbolo? É, esse Então, símbolo aí. então, olha só. Então é o seguinte. É uma maneira abreviada que eu usei, tá bom? Então, é o seguinte, é porque eu poderia listar o do mais e o do menos. Então, em cima está seno de A mais B, certo? Quando é seno de A mais B, é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Quando é seno de A menos B, que é o que está embaixo, A menos B, fica seno de A cosseno de B menos seno de B cosseno de A. Aqui é A, tá bom? É A. Ficou 2B, mas alterna. É AB, BA. Tá? O cosseno, o que ele faz? Ele inverte. Quando é cosseno de A mais B, ele fica cosseno A, cosseno B. Quando era mais, é menos. Seno A, seno B. Quando é menos, então, cosseno de A menos B, cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B, tá bom? Ah, entendi. Achei que era um símbolo. Não. É só assim. É igual quando você estuda lá equação de segundo grau para resolver, não tem uma fórmula mais ou menos raiz de delta? Uma hora você faz por mais, outra hora por menos, né? Aqui a ideia é a mesma, só que daí sim eu economizava 2 linhas, né? Ok? Ficou claro o que eu falei? Obrigada. Ficou. Tá bom. Então, não deixem de estudar a radiciação, tá bom? Na forma trigonométrica. Vai cair, vai ter questão que envolve coisa dessa assim na prova. Às vezes você pode dar sorte de não ter sido sorteado, tá bom? A Raíssa não falou mais nada, mas sim, se ela estava perguntando sobre o módulo, pode, inclusive a definição do módulo, é a distância entre o ponto e a origem, tá bom? E aí a gente chega naquela formulazinha que eu apresentei, tá? É isso, a gente até passou do horário, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, para marcar algum atendimento também, fica à vontade. Mas tem material para poder completar o estudo, tá bom? E boa sorte, né, para vocês. Semana que vem eu vou começar o capítulo novo, tá? E avise algum colega que tenha faltado, recorde ele, reforce com ele sobre o questionário. E se alguém faltou, vocês puderem me mandar o e-mail dele, que daí eu acrescento já no convite. A ideia é que nas próximas aulas vocês não precisem mais pedir autorização, tá bom? Boa semana para vocês e lembrem de fazer a prova. Vou encerrar a gravação agora.